Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no Banido X por Hugo_Quinteiro. E hoje vamos falar de algo muito importante: privacidade pessoal, o básico para se viver com mais segurança. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Você me encontra também no Twitter, @investidordesk ou descentralizado, mas no coube descentralizado completo, então é desk. Enfim, você também pode ver várias coisas nossas no Discord, no Substack ou no canal do YouTube do Cripto TV. Mas, cara, vamos falar de privacidade pessoal. A gente está acostumado, né? Para você que não conhece o Bloco Podcast, a gente falou muito de privacidade usando Bitcoin e de Sim. privacidade à luz do Monero. São Uhum. as duas opções que a gente mais usa, né? E a gente super recomenda. Temos muito conteúdo que fala disso. A gente resolveu trazer agora, né, tornar público, assim, digamos, um tema que é o tema de privacidade pessoal. Ele não tem a ver com o Bitcoin, ele não tem a ver com o Monero, ele tem a ver com você, com a sua vida pessoal e com detalhes acerca de privacidade que você costuma não avaliar, mas que são coisas extremamente importantes e por isso a gente resolveu incluir no nosso curso, lá no Fold, onde você tem um acompanhamento de tudo que você precisa saber para sair do iniciante, ir para o avançado e largar dessa mentalidade da moeda fiduciária que você está acostumado aí a achar que o governo tem que bancar isso ou aquilo, ou coisas dessas mentiras que a gente se conta, né? Enfim, Eu acho. então essa. Ah. Fala. Desculpa. Essa? Não, é isso. Essa aula, né? O que a gente vai trazer aqui são apenas discussões acerca da aula, é óbvio, não tem como a gente caber a aula aqui, Uhum. mas é para você entender uma coisa que é muito importante. Você vai aprender muito com esse episódio daqui, mas se você quiser aprender mais, entre no Fold. Você vai ter contato com a gente lá no Discord Premium, que você vai ganhar acesso também, né? E aí é contato direto para resolver suas demandas, além de todas as aulas do curso. É, eu acho que vale também a gente contar o porquê a gente resolveu fazer este tema. Nós começamos a ter uma questão problemática, né? Quando a gente fala de privacidade, a gente atrai pessoas que estão buscando privacidade. E aí a gente fala da ferramenta, olha, usa assim. E aí começa uma coisa, a gente começa a perceber que a pessoa tende a buscar e resolver tudo em cima de uma ferramenta, quando na verdade não é uma ferramenta que vai resolver o problema, né? Um exemplo. Ah, então é só usar Monero? Como assim? Não, então, se eu quiser fazer não sei o que e que ninguém fica sabendo, é só eu usar Monero? Não, não é, porque dependendo de onde você fizer, dependendo do IP que você fizer isso e for lastreado, isso vai ficar associado a você. Ah, então Monero não resolve? Não, resolve isso aqui. Resolve esta parte do problema. Só que aí a gente percebe que as pessoas não conseguem criar e entender qual é o modelo de ameaça delas, que é um passo atrás. Quando você determina o seu modelo de ameaça, aí você começa a ter a criação, né, da operação de segurança, do OPSEC todo, mas não isso se perde nesse processo, principalmente que a pessoa chega pela ferramenta e não pela mentalidade da privacidade pessoal. Que é basicamente você levar isso um outro degrau para o mundo digital. E aí as pessoas não entendem aonde elas estão deixando rastro, aonde ela está visitando todo dia numa rotina. É diferente que a pessoa está na rua, todo dia às 11 horas da manhã eu passo na frente daquele mercado e dou bom dia pro fulano. Isso te transforma num alvo, né? Você fazer É, aquela rotina. Agora, as é, pessoas não entendem quando isso é no digital. Engraçado. então.
Exatamente. E é complicado porque a pessoa, às vezes, ela chega para a gente, é comum a pessoal mandar isso para a gente, ô Felipe, se eu fizer isso aqui, eu tenho privacidade? Ou o cara fala assim, como eu faço para ter privacidade? Eu preciso mandar dinheiro de A para B. Tipo assim, só que não é isso, né? Você vê que a pessoa ela tá com um raciocínio muito superficial da situação, porque realmente ela não entende como funciona. Ela não Uhum, sabe, né, que a questão da privacidade, ela não depende de eu falar, não, usa isso, usa aquilo e você tá bem. Cara, exato. não, tem mais coisa envolvida, tem a forma como você faz as movimentações, tem a origem do dinheiro, tem o quem que você está pagando, tem tanta coisa envolvida no meio que às vezes assim você precisa de mais detalhes, você precisa de uma abordagem muito mais completa, que é óbvio que é o que a gente tenta trazer, né, para todo mundo no curso e tal. E essa questão, a parte de privacidade pessoal, ela é importante por causa disso, porque ela vai tirar você dessa superficialidade. Ela vai tirar você dessa ideia de não saber aonde que você está nessa história ou de não entender o que, que mais tem que ser avaliado em todo esse meio, entendeu? É claro que, igual eu falei, a gente não vai falar de criptomoedas. Não é o assunto, não é cripto. Mas são pequenos detalhes que precisam ser avaliados para você não acabar sendo feito de, sei lá, vítima, igual temos casos, né, de empresários que são raptados e eles roubam bitcoins deles, ou pessoas que são roubadas na internet até com hardware wallets, N coisas, entendeu? Então são Sim. detalhes que são bons ser avaliados. Eu acho que vale a pena o nosso público saber por que esse meu interesse pessoal em seguranças e privacidade. Meu primeiro trabalho foi na área de seguros, em uma área que eu muito gostei dessa, né, da grande área dos seguros, foi a parte de sinistros, mas eu me formei corretor de seguros, trabalhei com sinistro especificamente, ou seja, com acidentes, quando a coisa acontece, né, documentação, essa série de coisas. E comecei a estudar, mas não prestei a prova, porque era para estudar e prestar uma prova a partir daí, para algo que se chama subscritor de risco. O que que esse cara faz? É lógico que as residências comuns não tem isso, mas você vai em um grande galpão de uma empresa. O cara vai lá com uma lista de coisas que podem causar acidentes e podem aumentar a chance daquilo explodir, por exemplo. E você vai com aquela listinha ali e fala, ó, tem aqui, não tem, ó, precisa colocar uma câmera em tal posição aqui, porque tem um ponto cego ali, precisa entrar ali, nessa casa de show, por exemplo, precisa ter tanto de fluxo para as pessoas poderem sair em tanto tempo, então precisa mexer nisso. Tudo isso voltado para o seguro, né? Para o risco que a seguradora vai assumir. O subscritor de risco é o cara que vai subscrever, ele vai dizer, olha, tem um risco nisso, nisso e nisso, veja se vocês aceitam ou se vocês querem fazer alterações. Normalmente a seguradora exige alterações para diminuir o risco dela de um acidente. Então é basicamente por meios estatísticos e de observações de coisas que acontecem, probabilidades é você ver aonde pode dar merda. Né? Basicamente é isso. Então eu É, estudei é. um tanto disso na minha vida. Depois estatística, enfim, mas aí já foi na área da saúde e tudo. Mas é algo que sempre me trouxe muito atenção. Atenção no sentido de, cara, eu sei que você eventualmente precisa mudar o caminho se você faz ele regularmente, sabe? Você precisa dar uma variada no caminho, mudar umas ruas ou outras, tomar um outro caminho para que você não fique marcado. Independentemente de você estar num país seguro ou não, eu faço isso aqui. Por mais que eu esteja num dos 10 países mais seguros do mundo. Mas você tomar outros caminhos para evitar que a rotina saia. Às vezes sair um pouco mais cedo, ou sair um pouco mais tarde. Isso muda planejamento de pessoas que estão querendo lhe fazer mal. Né? Isso
a gente fala, né, disso na aula, porque esse aspecto que o Hugo até adiantou aí, né, é uma coisa de extrema importância e a gente traz isso, porque não é questão de você ser alarmista quando você age dessa forma, é questão de você ser precavido. Da mesma forma que você guarda dinheiro, mesmo sem ter um motivo para usar esse dinheiro, você sabe que um dia você vai precisar, esse tipo de atitude é a mesma coisa. É você ser precavido porque não tem ninguém querendo raptar você hoje. Mas e se tivesse? E se tem e você não sabe? Então é questão de você ser precavido, né, e cuidar de alguns assuntos referentes à sua privacidade pessoal, que, porra, são de extrema importância, principalmente para quem vive ainda no Brasil, né, não, porra, nem se fala, mas também em alguns outros lugares. Isso pode te dar o que o pessoal chama, né, de situational awareness. Eu não sei como é que fala isso em português. Eu não, eu não sei traduzir isso. O livro ali estava em inglês. E aí, tipo assim, você fica mais vivão, entre aspas, entendeu? Você começa a prestar mais atenção e entender mais ou menos o que está acontecendo à sua volta Sim. quando você traz, né, essa ideia de se precaver e tomar cuidado com a privacidade, etc. Enfim, eu queria trazer aqui, basicão, vou falar alguns dos tópicos que a gente traz nessas aulas. São diversas aulas que a gente faz no curso, né? Mas eu queria dar uma pincelada aqui nos tópicos para que vocês entendam o que a gente aborda e também para a gente falar um pouco disso, né? Porque é importante. A gente fala da introdução à privacidade e para você entender por que ela é importante. Muitas vezes a pessoa ela acha que só quer ter privacidade quem pratica algum delito. Você só se importa com privacidade porque você tem algo a esconder. E a grande questão é essa: todo mundo precisa da privacidade, todo mundo tem que ter a sua privacidade, porque isso é inerente ao ser humano. E às vezes as pessoas elas acham que não, ninguém precisa ter privacidade. E elas negam, às vezes, pequenas coisas, pequenas mudanças que ocorrem no seu comportamento quando você não tem privacidade. É aquelas coisas que você faria quando você está sozinho, mas que você não faz na frente dos outros. Isso é uma Uhum. mudança comportamental que é aplicada pela falta de privacidade. E quando você não tem privacidade a níveis maiores, seja nas suas transações financeiras, seja no que você fala na rede social, seja até em vida social e tudo mais, você começa a mudar quem você de fato seria por uma pressão social ou uma pressão governamental, uma pressão fiscal que seja, para você ser alguém que você não é simplesmente porque você não tem privacidade. Então, assim, é uma questão diferente que às vezes as pessoas não pensam, né? E é aquela fala aqui do Edward Snowden, né? Que você achar que não precisa de privacidade porque você não tem nada a esconder, é você não. Como é que era? Você não falar nada. Como é que é? Você achar que você não precisa de liberdade de expressão porque você não tem nada a dizer. É Uhum. uma coisa do tipo, entendeu? É, Então, assim, é mais ou menos essa ideia que a gente traz nessa introdução, ainda mais se a gente está num momento de vigilância massiva, se é que a gente pode dizer. Não estou falando específico do Brasil, tá? Estou falando isso mundo afora. com Essa é a certeza. nossa realidade. Com certeza. É Bom, menos liberdade mesmo. exatamente. Vamos agora então para o segundo passo, segundo tópico, né, que a gente traz também, que sobre privacidade, que a gente fala da sua vida no geral, da sua vida diária. O que é a sua vida diária? Familiares, amigos, deslocamento, na sua casa, na vizinhança. Tudo isso é a sua vida diária. Você está ali todo dia. E tudo isso envolve um quesito de privacidade que às vezes você não está atento. Então, a gente traz também algumas coisas que são interessantes de você avaliar, que é, porra, o principal, basicão, o que é rede social? Muito Nossa. cuidado com rede Putz. social, porque você entrega informações que às vezes algumas você queria, outras você não queria entregar e acaba entregando, e isso afeta muito. Por quê?
Qual que é o problema disso? É claro que tem gente que usa a rede social para rentabilizar, para ganhar dinheiro, não está errado. Mas o que, que isso traz? As pessoas sabem aonde você está, as pessoas sabem com Exato. quem você está, as pessoas elas acompanham o que, que você tem em casa, o que, que você deixa de ter, o esquema de portas, esquema de acesso, N coisas assim que podem transparecer, né, em postagens de rede social e outras coisas também, né? O pessoal gosta de mostrar virtude e tudo mais, algo a ser tomado cuidado. Quando a gente fala também. Você já viu aquelas pessoas, desculpa cortar, mas já viu aquelas Hã? pessoas que fazem isso com segurança, assim, aí chegam, levantam essa informação toda de stories, de uma série de coisas assim, aí vão no lugar que a pessoa tá e fala assim, ô, fulano, como é que você tá? Tudo bem? A pessoa, tipo, "Ô, tudo bem, né? Tipo, meio que não... E a sua mãe, fulana, como é que tá? E a pessoa, tipo, vai começando a estranhar, seu cachorro tal, e não sei o quê. E tal. Tipo assim, sabe tudo da vida da pessoa, a pessoa vai ficando cada vez mais desconfortável, né? Porque, cara, como é que eu não tô reconhecendo essa pessoa que sabe o nome do meu sobrinho? Entendeu? E aí a pessoa fica meio assim e tal, e aí ele chega e fala assim: olha, eu sei tudo isso aqui por causa das coisas que você posta publicamente nas mídias sociais. E aí a pessoa toma um puta É, choque. Né? exatamente, né? É complicado, né? Porque você cria o seu dossiê para as Uhum, outras pessoas, entendeu? Então, assim, fica muito na cara, né? exato. Exato. Cara, vou te dar um exemplo de um. Eu sigo um pessoal. Chega uma menina que é autista e ela posta vídeo dos irmãos, que também são autistas. Então, a mídia dela é essa, tem livro na área e tudo. E, cara, sem querer, acho que num vídeo ela postou um negócio que, sem querer, acho que apareceu o genital do irmão. E aí, cara, eu só fui saber disso porque ela fez uma série de stories chorando a respeito do assunto. Ela falou, ah, já editei o vídeo, não sei o quê. Cara, se ela não tivesse falado nada, tinha passado. Entendeu? Agora eu sei que isso já É, aconteceu, entendeu? Então, sabe, às vezes a melhor situação é o silêncio para algumas escapadas ou algo que não deveria aparecer do que propriamente você falar, ai, gente, me avisaram disso e não sei o quê, agora eu estou mal, ou sei lá, entendeu? É melhor você. cara, O silêncio minimiza o dano, né? eu já vi gente perder parceria de marca por causa disso. Com Alguém certeza. postou, não sei o que, marcou o outro, aí o patrocínio viu, pronto, perdeu. Usou outra marca, né? Então, assim, detalhes, né? Eu entendo que é complicado, né? Porque muita gente É. hoje vive, né, do ser influencer e precisa mostrar, eu entendo, mas você tem que ver, às vezes, a questão, a grande questão da privacidade, né, isso tá na aula e tá no artigo do Substack, na parte free do artigo você consegue ver, né, o artigo inteiro é só para quem é aluno nosso, né, ou para quem está no Discord Premium, mas na parte free já aparece essa definição de privacidade, que não é você não mostrar nada, é você ser seletivo com o que você mostra. É você Uhum. conseguir mostrar o que você quer mostrar e não mostrar o que você não quer mostrar. Então, assim, nem todo mundo consegue ter essa diferenciação. Um exemplo interessantíssimo sobre isso também é o Gary Vee. Gary Vee é famosérrimo, todo mundo conhece o Gary Vee, ele fala muito de marketing. Cara, o cara, ele tá em todas as redes sociais o tempo todo, dando palestra, um monte de coisa. O cara é extremamente público, mas ninguém sabe bulufas da vida dele, porque não aparece, sabe? Tipo assim, é claro que o pessoal sabe um pouco da vida pessoal do cara, mas assim, é muito menos do que você espera. É Uhum. muito pouco, sabe? Então, assim, isso é interessante. É você conseguir ser seletivo com a informação que você passa, entendeu? Então, assim, enfim, vamos dar continuidade aqui. A outra parte, né, quando a gente fala de privacidade na vida pessoal, né, seria a sua privacidade nos deslocamentos. O Hugo já falou isso, não vou precisar falar, né? Mas são detalhes interessantes, porque você sai de casa em determinado horário, você chega em casa em determinado horário, você faz um caminho para o seu trabalho. Se alguém quiser, às vezes, mais informações de você, pode pegar em cima disso, né?
Ah, Sim. outra questão de privacidade em casa também, que é o basicão, é câmeras de segurança, tem, não tem, aponta para onde. Você acha que é só você que tem acesso a ela? Será que ela é hackeável? Já é um outro quesito, né? Um pouco além, mas são coisas a serem avaliadas, é claro, né? Correspondência física também é bem complexo, esses endereços e tal. Rede Wi-Fi, basicão, tá? Rede É, Wi-Fi é o principal, é o cara botar um nome importante, o nome da família, o nome completo na rede do Wi-Fi, putz, isso é descabido, cara. O cara põe, sabe, o nome o dele nome e completo o e a data de apartamento, né? nascimento. Apartamento 301, aí põe o nome completo. Tipo assim, porra, sabe? Sei lá, cara. Enfim. Aqui tem uma questão também um pouco complicada com correios e, enfim, privacidade nesse sentido, que às vezes o correio vem e entrega pro vizinho. Tem umas coisas muito loucas assim. Então É, é mais complicado ainda. Às vezes vale a pena pensar numa caixa postal para algumas situações, ou ter amizade nos comércios próximos e pedir para entregar lá, né? Pode ser uma saída para algumas coisas, mas evitar ter esse padrão, né, cara, de tudo chegar no mesmo lugar para sua casa, fica complicado. é muito complicado, porque assim, você às vezes compartilha, né, endereço com as pessoas e tal, e um determinado momento esse endereço vaza, a pessoa tava nem aí, queria mesmo sacanear, ou é aquela coisa, você recebe a encomenda, você pega o papel, joga ele fora do jeito que tá e tá seu endereço estampado lá naquele papel que qualquer um pode abrir o seu lixo e pegar. Uhum. Seu nome, sabe? São pequenas coisas, são pequenas nuances que fazem a diferença, né? A gente às vezes não avalia, mas é a realidade, né? Enfim. Tem alguns detalhes também, né, que a gente gosta de abordar, né, que a gente dá uma pincelada, porque não é também o objetivo principal, mas é falar da privacidade com dispositivos eletrônicos. São alguns cuidados super básicos, né, que hoje a gente tem muitas ferramentas boas e que já fornecem, né, por exemplo, criptografia de ponto a ponto. O pessoal já tem uma noção de usar um e-mail que também é criptografado, tipo ProtonMail, né? Apesar de eu não achar a Proton a melhor empresa. Uso de VPN. Você sabe que o WhatsApp não é seguro para nada. Opções como, por exemplo, para quem é mais doido da cabeça, né? Grafene OS no celular. Deixa Ideias, tá? eu falar Ideias. aqui por uma. Essa vai para uma amiga minha, eu vou mandar para ela. Essa é para você, ela sabe quem que é. Que em 2024 não tinha o 2FA no e-mail principal. Jesus. Principal. Aí os caras invadiram e deixaram um e-mail lá pedindo US$ 500 de resgate. E ela postou num story. E eu vi e falei, fui ajudar e consegui resgatar o e-mail, enfim, né, os maiores danos todos, mas já tinha invadido o Instagram, já tinha invadido o Facebook, né, porque era o e-mail principal sem 2FA. Aí eu falei, ativa 2FA, e ativou e tal, aí ficou, lógico, ficou recebendo alguns e-mails, assim, mais mal criadinhos, mas passou, né, ia pagar US$ 500 de resgate, e eu ajudei ensinando para ela o que que é um Google Authenticator, então fica para ela esse pedacinho Exatamente, aqui. entendeu? Porque São as pessoas ainda pequenas fazem coisas. isso, né? O povo não sabe, não, só. O povo não entende esse negócio de Google Authenticator, é mó complexo, né? 2FA e tal, pra quê? Tá doido, não precisa. Eu lembro a senha, Pois né? é. São assim, pequenos detalhes, né? Que, querendo ou não, a gente precisa levantar, né, o nível das pessoas que estão conosco, né, nos acompanhando e tal, porque você não adianta eu elevar o seu nível pura e unicamente em você saber
a aleatoriedade na criação de seeds no Bitcoin, sabe? Uhum, Não adianta você exato. saber só isso e você não ter o básico sobre o uso de ferramentas que são importantíssimas, como, por exemplo, o seu celular. E você Porra, perder tudo porque alguém meteu um golpe no teu celular via WhatsApp e mandou Pix pra geral, né? Assim, exatamente, entendeu? Não adianta nada você saber isso tudo se você não. O cara chegou, um número que você desconhece, mandou um PDF para você e você abriu no celular. Tipo, porra, exato. sabe? É, Então, assim. às vezes esse básico precisa ser falado para a pessoa entender e, enfim, né? Que eu falo, 2FA, mas aí o Google Authenticator, não sei o que, tá, não é o melhor. Como o ProtonMail não é o melhor. Mas, comparado àquilo que você está usando, que é nada, é muito melhor, entendeu? Exatamente. Bom, vamos dando um pouco mais de sequência aqui, né? Quando você fizer a aula conosco, você vai ter acesso a tudo isso. A gente não vai abordar nessa aula especificamente privacidade de criptos, tá? Porque a gente já tem aulas separadas falando sobre privacidade de criptos. E se você quiser saber também mais, assista aqui no Bloco Podcast, você consegue ver, ouvir que tem tudo isso lá. Alguns detalhes que a gente tem também aqui, quando a gente fala, né, de câmeras, seria não apenas as câmeras dentro de casa, mas também câmeras externas. Então, para quem também é um pouco mais paranoico, começa a avaliar o uso de bonés, o uso de coisas que façam essa proteção facial, óculos escuros, um óculos um pouco maior, aqueles casacos, né, que tem aquela luminescência que quando você tira a foto ou bate um flash, ele dá um borrão na foto. São detalhes talvez um pouco mais alarmistas, mas que são interessantes de serem falados. É bom que você saiba que isso existe, é bom que você entenda que isso aconteça e que pessoas, por exemplo, na China, usam isso porque lá, cara, é verificação facial em tudo quanto é lugar. Então, se tem alguém que está criando mecanismos de subverter verificação facial, são eles. Porque lá chegou nessa realidade. A gente não tem isso aqui. Detalhe, ainda. Então você tem que se precaver e tomar esse devido cuidado. Basicão, É, né? essa é uma parte que eu confesso pecar, mas também não tenho muito para onde correr, né? Porque sendo quase 10 centímetros maior que a média da população, pesando uma enormidade de pesos, eu chamo mais atenção do que, entendeu? Pô, tem um É, cara grandão ali, é aquele ali, entendeu? Eu sou ponto de é, referência. Então, nesse sentido, é, é melhor bancar aquelas lagarta venenosa, sabe? Tipo, bota um monte de tá. cor e chama atenção pra você, que pelo menos só não fazer nada errado. Onde, onde que tá a barraquinha do pastel ali do lado do Hugo ali? Tipo isso. É assim mesmo. Não, beleza, faz parte, né? Mas pro resto da galera vai valer. Alguns detalhes também que a gente vai falar que, porra, é básico e às vezes as pessoas elas não tinham noção da necessidade, é o que? Tor e VPN. Hum, Putz, cara, olha só que interessante, a gente está vivendo isso agora. As pessoas elas não sabiam o que era VPN, elas não sabiam usar VPN, elas não tinham acesso, não tinham contato, não tinha nada com VPN, até chegar nesse momento onde foi necessário com que você usasse VPN para você acessar um determinada rede social no Brasil, porque a ditadura não permite que você acesse. E aí que as pessoas foram então entender, ou eu uso esse serviço, ou eu estou banido. Eu não tenho acesso mais a essa informação. A gente, na era da informação, você está cortando informação. Então, assim, foi preciso que algo acontecesse, né, para que as pessoas se alertassem e se ligassem, como é que eu faço para acessar? E aí a pessoa entende como funciona o VPN, entende como que você faz via Tor,
começa a ler um pouco mais sobre isso, fazer umas pesquisas e tudo mais. E aí que é interessante, né? É a primeira pega da nossa aula de privacidade, que às vezes o cara vai olhar e vai falar assim, isso aqui é muito alarmista, mas VPN era alarmista até mês passado, quando não tinha bloqueado o Twitter. Aí bloqueou. Aí, Pandemia também, né? porra. Bem alarmista, até um Exatamente. tempo atrás. Exatamente. Então, assim, você tinha coisas que, porra, eram super alarmistas e tal, essa coisa daquela gente doida, né? Que vive no mato, tem um monte de arma lá e tal, e fica andando com canivete na cintura e tudo mais, né? Mas É. até o dia que você precisa. Meu Entendeu? caloroso e afago para, para aquele pessoal libertário que fala de liberdade, que tem conta grande e que não está postando agora, né? Fala de liberdade e privacidade e não está postando agora nesse momento do X. Meu lembrete aqui, eu tô vendo, tá? Eu tô vendo. Não venham me encher o saco depois, porque eu tô vendo. É. Eu sei Todos que vocês estão estamos. quietos. Sabe? Ou, né? Sou libertário, não sei o quê. Vou lutar contra o O sistema. sistema. Vou entrar pra política pra lutar, pra matar o Leviatã por dentro. Não vou postar aqui porque tá proibido. Aham. Tá bom que você não tá sendo cooptado. Tá bom, tá? Fica aí minha lembrança, sei quem é você e se vier encher o meu saco, saiba que eu vou lembrar disso. Normal, muito bom. Falar mesmo. Mas é a realidade, né? Enfim, É. deixa eu voltar aqui para a cidade. Foi Porque são aquela pessoas que. digressão. Porque assim, não é uma digressão. Na verdade, deixa eu fazer É o uma link, né? digressão Porque às para vezes cutucar, vai. é, é, é uma cutucada para dizer o seguinte: vocês falam de privacidade e vocês fizeram um obséquio porco. E tem gente que nem mostra o rosto para achar bonitinho o seu obséquio. Bonitinho é você mostrar a cara e poder falar num momento desse. Né? Isso é obséquio bem feito. Não o que vocês estão fazendo. O que vocês estão fazendo é errado e ruim. Ai, ai, tem que Pronto. fazer corte desse episódio. A gente tem que fazer corte desses episódios para que isso, né? É É, que isso atinja. tá, Enfim, 32 minutos, tá até marcado aqui, pronto. muito bom. Enfim, caminhando, né, mais para o final das nossas aulas, né, acerca de privacidade, porque serão várias aulas no curso, né? A gente também aborda alguns detalhes que são interessantes, como, por exemplo, eventos e uma proteção avançada de identidade. Essa parte da aula, eu vou só comentar aqui o que fala, porque ela é. Até o artigo que está no Substack é totalmente pago, tá? Ele não tem nem a parte free, não. Ele é totalmente pago, porque é só para quem é aluno ou assinante prêmio. Porque a gente traz algumas ideias que são, às vezes, um pouco fora da casinha para a galera aí do que é comum, né? A pessoa que às vezes não tá na vibe realmente de aprender sobre isso, é melhor que ela nem leia, sabe? Uhum, Porque eu acho que é uma ideia que vai, às vezes, causar choques, né? Então a gente sim. vai abordar a questão de identidades e identificações, pseudônimos. Você também pode ser interessante você ter um bias, né? Não é um bias, não é um viés, mas uma história de cobertura para certas situações. Outra coisa, gestão de usuários em redes sociais, e-mails e coisas do tipo. Por que eles todos têm o seu nome? Por que não pode ser outro nome? Então, assim, são alguns detalhes mais avançados, igual eu estou falando, que eu diria até que pega um pouquinho, né, falar disso, porque você passa, é uma linha muito tênue, né, de parecer que eu tô influenciando ou fazendo com que a pessoa faça coisas erradas, né, ou aquela coisa, né, de que eu estou ensinando os outros a ser bandido, né, de forma alguma. Eu estou
ensinando você a se proteger, né, de ditaduras e de coisas que realmente Cara, podem... tem mulher que faz fake pra descobrir que o marido tá traindo. É tipo isso, entendeu? É, exatamente. Vai lá, dá em Então, cima do assim, cara, o cara dá mole, não sei o quê, marca e chega lá filmando. Então você. Meu, é isso. ou para dar golpe, né? Ou para dar golpe. Isso acontece também. Não sei se você já viu, né? O pessoal dá golpe assim, né? Sim. Cria um perfil falso, né? De uma menina qualquer. Aí vai e manda pro cara, né? Uma foto da mulher de biquíni. Aí o bundão vai e fala e rende, né? O bundão vai lá e rende a conversa. Aí pronto. Aí pede o Pix de R$ 100, senão eu conto pra sua mulher, sabe? Uns trem ridículo assim. Pois É falta é. de tato, né? Falta de tato. São uns pequenos detalhes que acontecem, né? Foi o que eu falei, foi o que a gente conversou, né? Em outro episódio, eu contei um caso que eu caí num golpe de cripto, né? E aí eu falei que realmente quando você está no início daquela jornada, você não vê as coisas com Uhum. tanto olhar crítico, né? E querendo ou não, quando você faz, né, o fold, né, no geral, você vai entender que o fold ele tem tantos módulos e tanta parte teórica que você vai acabar mudando, né, a sua forma de pensar, porque é isso que a gente quer, tá? É proposital, a gente faz isso lá no curso. Você vai acabar mudando a sua forma de pensar, você vai ficar atento a esse tipo de coisa, mas é porque a gente quer de fato fazer com que você esteja vibrando em outra sintonia mesmo, para você conseguir sair desse mundo, sair dessa vivência fiduciária que tanto abraça as pessoas, né? Com certeza. Ah, é basicamente isso, né? Bom, Os tópicos vamos, da aula, né? sim. Claro que a gente vai aprofundar muito mais em cada uma delas. Mas Uhum. vamos para a notícia? Deixa eu achar aqui. Ah, tá. Cara, eu separei a notícia que, assim, foi muito falada, ela já não é mais tão recente, até mesmo quando a gente está falando aqui, né? Mas eu quero fazer um paralelo interessante com a parte da privacidade. A notícia é o seguinte: a Câmara, no Brasil, né, aprova a desoneração da folha com dinheiro esquecido em bancos para cumprir meta fiscal, certo? É, certo. Então, o que aconteceu? Aconteceu um pouco recente, né, da data que a gente está gravando, aonde está sendo discutido, está sendo avaliado a possibilidade de pegar dinheiro esquecido em contas para o governo confiscar esse dinheiro esquecido em contas e usar esse dinheiro para cumprir a meta fiscal deles. A gente sabe que a meta fiscal no Brasil está zoneada, a gente sabe que o Brasil está devendo a Deus e o mundo, a gente sabe que a bosta está feita, todo mundo sabe disso, tá? Até aí não é o problema, né? A gente tem um novo confisco, né? Os confiscos eles têm mudado, né? Da forma como eles são feitos, é claro, depois do que teve o do Collor, né? Que foi muito mais crítico, a gente tem agora alguns confiscos menores, sendo inflação um dos grandes confiscos, né? Também tem esse agora que eu estou falando aqui sobre a desoneração da folha, que eles vão realmente confiscar o dinheiro esquecido em bancos por aí. A grande questão é o seguinte: por que eu queria fazer o paralelo disso com o que a gente falou nessa aula na questão de privacidade? Quando você está inserido no sistema fiduciário normal, no sistema fiduciário de bancos, você não tem privacidade para transacionar, você não tem privacidade com o seu patrimônio. Por quê? Porque o seu dinheiro está dentro do sistema bancário, que é totalmente cooptado pelo governo. Então, o governo sabe o quanto que você tem, tanto que você pode verificar, né? Se você entrar lá no site, você verifica o quanto que você tem a receber, né? O Banco Central tem acesso a essa informação e sempre vai ter. E você não tem privacidade nesse tipo de coisa. Quando a gente traz, então, à tona outros quesitos da privacidade, que foram os vários que a gente falou hoje, junta com isso que o governo faz, que é tirar de você uma coisa que deveria ser privada sua. O governo não deveria saber quanto que você tem de dinheiro. Isso é seu. Às vezes nem os seus Uhum. familiares sabem o quanto que você tem de dinheiro. Está maravilhoso. Isso é importante que seja dessa forma. Só que não, o governo tem esse acesso. E o governo não só tem esse acesso, como ele também tem acesso a mais informações
que ele faz no questionário chamado imposto de renda, aonde ele vai e capta dados seus, e o que ele faz todo ano? Ele vaza esses dados. Então, assim, você tem várias brechas de privacidade em todos os momentos, aonde alguém com esses dados consegue verificar o quanto que você tem a receber em outras contas. O cara, é CPF e data de nascimento. Em todos os anos que teve vazamento, tem o seu CPF e sua data de nascimento em algum lugar. Sim. Então, assim, você não tem privacidade porque essas pessoas estão vazando a sua privacidade. Então, você querer fazer alguma coisa para ter um pouco mais disso faz sentido. Você não tá cometendo crime nenhum, tá? Você não está se negando de informar coisas que precisam ser informadas numa situação de, sei lá, uma investigação, alguma coisa criminal que seja. Você não está se negando disso, mas você está se precavendo. Essa que é a grande questão. Pois é. Acho que é isso, né? Fazer só um pequeno parte aqui. Minha solidariedade às já 7 vítimas fatais dos incêndios aqui em Portugal. O primeiro-ministro já publicou que será implacável na busca de possíveis, de suspeitos de incêndio criminoso, porque parece que houve incêndio criminoso. Então, solidariedade às famílias que perderam entes, inclusive um brasileiro morreu nesses incêndios, e acho que vale a menção aqui que o governo tem feito realmente e ido atrás de achar pessoas, já tem suspeitos presos, e promete ser uma senhora caçada às bruxas, porque deu para ver até de satélite, assim, teve cidades e grandes coisas pegando fogo de uma maneira brutal nesses dias. Já está previsto, não, a gente está gravando dia 17/9, já está previsto os próximos 2 dias chuva para cá. Então isso já deve dar uma acalmada, mas a situação foi realmente muito ruim, né? Assim, da mesma forma que o Brasil sofreu com essa fumaceira toda, nós estamos aqui também em vários pontos do país. Então fica essa minha solidariedade às famílias que perderam entes queridos nesta trágica e possível criminosa ação tomada por pessoas que não têm o menor compromisso com uma vida em sociedade. Idem aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil não, né? Lá no Brasil, né? Eu tô aqui do lado. Mas porque você já pagou, até eu também já paguei, né? 2 trilhões de reais de imposto E meio. e foda-se, nada foi feito. Nada acontece feijoada, o meme já diz. Pois é. Então é isso aí. Continue financiando o sistema se você achar que isso está certo, né? Bom, é isso. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Você chegou aqui, lembre-se, mande esse episódio para sei lá, para seu pai, para sua mãe, que para ver questões de segurança, para entender rotinas e coisas assim, e estar mais atento com detalhes da vida. Para esse seu amigo que não sabe nem o que é um 2FA, manda para ele, né? E para ajudar a que essa informação chegue a mais pessoas, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.